Aos últimos números, né, da pandemia aqui no país. Esses números foram atualizados à 1 da tarde pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, o Brasil já perdeu 121.727 vidas. O total de casos está em 3.919.452. Vamos para a média móvel de casos, de novos casos, que ficou em 40 num intervalo de 2 semanas. Essa foi a menor média diária de óbitos desde o dia 20 de maio. Nas duas médias móveis que nós vimos aqui, estamos com estabilidade nos registros. Agora a gente mostra a situação da pandemia em cada estado brasileiro. Então temos 4 estados que apresentaram alta na média móvel de mortes: o Rio de Janeiro, Tocantins, Amapá e Rondônia, que nos 6 levantamentos anteriores aparecia em estabilidade e ontem veio para esta área vermelha aqui. As maiores altas lá no Amapá com 60% e também no Tocantins com 40%. O governo do Amapá diz que as altas dos últimos dias se devem a registros de mortes que ocorreram em outros períodos. Agora, 9 estados aparecem com estabilidade, ou seja, não registraram uma variação maior do que 15% na média móvel, para mais ou para menos. Então, são eles: o Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. E 3 estados, mais o Distrito Federal, estão com redução na média móvel de mortes. Hoje a gente começa por Minas Gerais, que depois de 9 dias lá na área amarela de estabilidade, ficou no grupo de queda nos óbitos. E esse grupo conta ainda com o Espírito Santo, o DF, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Roraima, Amazonas, Acre, Paraná e Santa Catarina. As maiores quedas lá no Acre, com 68% de redução, e em Roraima, com 65%. E você encontra esses gráficos, os mapas, no g1.com.br/coronavírus. Agora no telão a gente vê a evolução dessa doença, né? Primeiro caso oficial em 12 de março, agora a gente tem os últimos números da pandemia aqui no país, atualizados à 1 da tarde pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, por esse levantamento, são 110.171 mortes e o total de casos de pessoas infectadas, 3.418.306, número total desde o início da pandemia. No telão, agora, a gente vê o gráfico com a média móvel de casos de Covid. E agora a gente muda o gráfico, passa para a média móvel de mortes, que está abaixo de 1.000, perto, mais abaixo. E agora no telão, o mapa que mostra a situação da pandemia no seu estado. Isso tudo de acordo com esse levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Então, 2 estados e o Distrito Federal estão com a média de óbitos em alta: Amazonas, Minas Gerais, mais o DF. Amazonas teve a maior alta, né? 89%. E a Secretaria de Saúde lá do Amazonas continua alegando que está incluindo mortes que aconteceram no começo da pandemia nos números de agosto. Por isso que ela diz que há esse aumento. A média móvel de mortes lá no Distrito Federal aumentou em 51%. Vamos ver agora a área de estabilidade. Rondônia estava em alta no levantamento anterior, né? Agora aparece nesse grupo de estabilidade. Os estados que não registraram variação significativa, né? Nem para mais, nem para menos, sempre lembrando que não é tranquilidade, é estabilidade. E são 12 esses estados. Antes estava em queda e veio para a área amarela. Pará, Pias lá no Rio Grande do Norte, com 50%, e também no Amapá, com 48%. As informações detalhadas do seu estado estão em g1.com.br/coronavírus.